Boa noite, queridos. Beleza, eu escutei boa noite só daqui, ou escutei um boa noite daí? Boa noite, queridos. Finalmente é chegada a hora. Topo da montanha. Eu espero que vocês estejam cheios de fôlegos para escalar a montanha. Uma montanha de ouvir da parte de Deus coisas importantes, pontuais para crescimento da nossa vida. Agora, é preciso estar com o ouvido atento, querendo, desejando essas coisas. E você precisa então vir com tudo. Vir com tudo é trazer corpo, alma, espírito e toda a sua alegria. Vamos nos colocar de pé então, trazendo a nossa alegria. Dá uma relaxada aí no corpo. Fique ligado, ligado. Porque agora nós vamos decolar nesse encontro. Tudo que for cantado, tudo que for dito, tudo que for ministrado, preste atenção. Porque grandes tesouros, grandes riquezas estarão sendo liberadas a partir de agora. Portanto, junto comigo, agradecendo a Deus por esse momento, vamos aplaudi-lo com toda a nossa força, com alegria, e vamos embarcar no louvor. Louvemos a Deus. O Senhor é nosso abrigo, nele descansamos. Aleluia!
pode tirar, ninguém pode roubar. A alegria do Senhor é nossa força. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Querido, um povo que serve ao Senhor é um povo alegre, porque tem a garantia de que Ele proverá, Ele nos sustentará, Ele nos levará por um caminho seguro. Você pode descansar em Deus. Amém? Nela confiarei, foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder. Sabe pra quê? Para pisar sementes e escorpiões em toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Eu tenho uma palavra, e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, com autoridade e poder, para pisar sementes e escorpiões em toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar e vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar e vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Sim, ele fugirá. Deus é fiel, sua palavra não muda. Obrigada, Senhor, para pisar sementes e escorpiões e toda a obra do mal, E nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão. eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim, por 7 caminhos Ele fugirá. ele fugirá. Ele fugirá. Sim, ele fugirá. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Uma das coisas grandiosas
de pertencer a Deus é a segurança de que Ele começa pelo fim. Quando você começa o caminho, já tudo foi escrito. O que é, já foi, e o que há de ser, também. É por isso que a gente descansa em Deus, porque o Senhor já preparou o fim. Você está começando agora, mas Ele já começou de trás para frente. Ou seja, o lugar para onde você vai, Deus já passou. O lugar para onde você vai, Deus já passou. Por isso, nenhum mal pode te tocar, porque você está seguro no caminho que Deus fez, no caminho que Deus preparou. Essa noite, querido, abre o seu coração. Abre o seu coração. Para onde você vai, Deus já esteve lá. Não tem medo nesse novo lugar. Não tem dúvida nesse lugar, porque o Senhor já passou por lá. Glória a Deus. O Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. A alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome grande e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grandioso tu és, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Tu és, Senhor, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. pois só tu és sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, de gratidão, de louvor, de exaltação. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Que bom que nós estamos aqui essa noite. Antes de você se sentar para o próximo ato desse culto, queria que você virasse para o lado, desse um abraço cheio de carinho, um abraço fraterno em quem está aí perto de você. Que bom que você está essa noite aqui. Pode se sentar. Sejam bem-vindos, queridos. Eu queria, antes de passar a palavra para o pastor Bregantin, falar um pouco sobre o que a gente está propondo como base da nossa reflexão nesse tempo. É que nós tivemos grandes desvios de compreensão do Evangelho do nosso Senhor por causa da própria condição humana, por causa da caminhada filosófica, e a gente foi se distanciando do Evangelho. E eu me lembro quando eu era menino, que eu ouvia as pessoas dizerem: olha, se você não for um menino bem comportadinho, Deus não vai gostar de você. Se você fizer isso, Deus não vai gostar de você. E eu comecei a pensar que Deus só gosta de gente certinha, que Deus só ama aqueles que não criam caminhos transversais. Eu passei a entender que Deus ama gente que vive um modelo já pré-estabelecido, convencionado pela sociedade. E comecei a acreditar que aquilo era verdade. Então, se eu estava de mau humor, eu acreditava que quem estava perto de mim era o diabo. Mau humor, diabo presente na minha vida. Irritado, Deus não pode estar do meu lado. Então eu comecei a negar a minha humanidade na tentativa de buscar uma saudável espiritualidade. Comecei a negar na minha própria experiência aquilo que faz parte do conjunto das emoções de um ser humano normal. Deus amará você incondicionalmente. Vocês vieram para o culto de hoje, estão aqui. Que bom que vocês chegaram. Deus amará você de mau humor ou de bom humor da mesma maneira. Eu comecei a entender isso, e isso me fez refletir que não pode haver espiritualidade se não houver humanidade. E aí, quando eu ouvi Paulo dizendo que ele estava vivendo uma angústia de um tal de um espinho na carne, e por 3 vezes ele se concentrou sobre esse ponto e disse: Pai, tira de mim esse espinho que está na minha carne. E ele disse: eu ouvi Deus falar comigo dizendo: Paulo, a minha suficiência é o bastante para você, a minha graça te basta, o meu poder
se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu vi Paulo dizendo que Deus disse para ele que fraqueza é sinal da presença da minha humanidade. Ela combina com o poder de Deus. Ou seja, Deus sempre estará presente quando houver na minha vida, na sua vida, algum tipo de fragilidade. Deus não vai se escandalizar comigo, nem contigo, nem sair correndo da minha vida, nem da tua vida. Ele sempre estará presente ali. Pois então é no chão, é no lugar da nossa luta, da nossa batalha, do nosso desafio, que Deus estará presente. E fechou quando no ano passado, em novembro, nós falávamos sobre a experiência do altar no meio da guerra de Josué. Que bem ali, no meio da sua batalha, Josué não estava pensando em Deus, Josué não estava pensando que Deus ia aparecer, ele estava pensando em matar, ele estava pensando em explodir, em destruir, em lançar flechas. Ele está pensando no problema que ele está vivendo e como ele vai vencer aquela situação. Então, não tem lugar para Deus. O lugar que tem é para a minha vitória, nas minhas estratégias. Eu vou me consumir aqui naquilo que eu tenho que fazer. De repente, ele chega bem próximo da cidade e tem um homem com uma espada desembainhada na mão. E Josué, pensando em guerra, pensando em luta, pensando no desafio da sua própria batalha. Porque quando a gente está enfrentando uma luta qualquer, a gente só pode pensar assim, não é? É eu e meu problema. Deus nem vai aparecer aqui. Aí o homem diz para ele, e ele pergunta para o homem, você vai lutar comigo ou você está lutando contra mim? E aí aquele homem diz para ele, nenhuma coisa nem outra. A minha história não é com guerra, a minha história não é com lados, a minha história é contigo. Eu sou um príncipe do exército de Deus. Eu não estou aqui para avaliar contendas. Então o que eu faço? Se espanta Josué e Deus diz, tira a sandália do teu pé, pisa no chão. O lugar que você está é terra santa. Eu sempre faço questão de sublinhar que ele não está numa geografia, e terra santa não tem a ver com um lugar. A terra não é santa a partir de uma lugarização. A terra não é santa porque você está no meio de um culto. A terra não é santa porque você está em Jerusalém. Terra santa não é uma geografia, é o lugar da antropografia, é o lugar onde eu estou de pé no chão, descalço, sem proteção, no meio do inesperado. Esse lugar é terra santa, esse lugar é o altar, é aqui que Deus estará presente. Josué leva um susto e se rende ao novo conceito, porque até então ele vinha com o conceito de lugar santo, a tenda da congregação, né? E depois o tabernáculo. Esse era o conceito de lugar santo. E aquele homem vai dizer para ele que não, lugar santo será todo o território em que você estiver desprotegido, com seus pés no chão, vivendo sua dor, vivendo sua limitação, vivendo seu rancor, vivendo seu ódio, vivendo sua tragédia, vivendo suas aflições como ser humano. Esse lugar onde você está completamente nu, despido e pé no chão, esse lugar é lugar santo. Sabe por que Deus está aqui? Porque você está aqui. O único motivo de Deus estar aqui sou eu e você. Nós, seres humanos. Exatamente como nós somos. Então, espiritualidade no chão da vida tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa realidade humana. Tem a ver com o evangelho que trouxe dignidade e paz para a nossa vida. Tem a ver com a presença de Jesus dentro de cada um de nós. Pois ele decidiu fazer desses tabernáculos terrestres suas habitação. Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas, ele mora dentro de seres humanos, ele mora aqui e ele mora ali. A tua vida é sagrada. Eu li essa semana retrasada um texto de um rabino conceituado, e ele diz que todo ser humano que se aproxima do sagrado, sagrado se torna.
Legal da gente pensar isso. Porque quando eu passo a respeitar o sagrado que há em você, e eu tenho respeito do sagrado que está em mim, a gente tem uma convivência mais respeitosa e mais espiritual, no sentido mais perfeito de espiritualidade. Então é por aqui que nós estamos caminhando este ano, e mais uma vez a Laodiceia está conosco, a esposa de Carlos Bregantin, e é quem vai trazer a palavra para nós essa noite. Quero então, sem mais delongas, chamar meu querido amigo Carlos Bregantin, que vai compartilhar da fé com a gente. Por gentileza, querido amigo. Bom, gente, boa noite. Como o pastor de vocês disse, a Laodiceia me trouxe para cá. A Lau é minha esposa, está ali. Eu não tenho a menor dúvida de que eu cheguei até aqui por causa de Deus na minha vida e por causa da Lau. Há 40 anos que ela é usada por Deus para trabalhar em mim e me tornando um ser humano melhor. Para mim, a conjugalidade melhor é aquela que depois de algumas décadas a gente se vê melhores como seres humanos, como gente. E é isso que a Lau tem me ajudado a ser gente. Uma pessoa melhor, um ser humano melhor. E ela está fazendo um bom trabalho. Eu acho que ela está fazendo um bom trabalho. Eu acho que ela está. Obrigado, bem. Obrigado pela companhia na vida, nesses últimos 45 anos. No ano passado, em novembro, quando eu estive aqui, quem esteve aqui naqueles dias que eu estive aqui? Então, aí vocês foram constrangidos pelo meu amigo Bispo Renato, que publicamente os constrangeu a exigir a minha presença aqui. Né? Vocês não tinham como dizer não, porque eu estava aqui na sala. Imagina se eles dizem, vamos trazer, não vamos trazer, e se vocês dizem assim, não, eu saí daqui derrotado, né? Mas vocês disseram sim para ele ficar numa boa, e eu acreditei, e vocês acreditaram, e nós voltamos, 4 meses depois? Era para voltar 1 ano depois, aí anteciparam, 4 meses depois, né? E nós chegamos aqui ontem, e já estamos desde ontem desfrutando da companhia desses queridos, do Eliel e da Leila, que nos acolheram ontem na reunião que nós tivemos aqui, de oração com alguns, né, e de comemoração de aniversário. Não sei se era para contar, eu estou contando as fofocas aqui. E hoje a companhia de outros, e agora revendo alguns de vocês, e eu faço questão de, daqui a pouco, abraçar mais gente, porque é isso que eu gosto, de abraçar gente, de sentir as pessoas. Porque como o Renato estava dizendo aqui, além de o lugar que nós pisamos ser sagrado, porque nós é que tornamos esses lugares sagrados, também os nossos relacionamentos é que determinam a nossa espiritualidade. Quanto mais saudável os nossos relacionamentos, mais saudável é a nossa espiritualidade. O calibre da nossa espiritualidade, ela é medida a partir dos nossos relacionamentos. Quando Deus envia Jesus encarnado como gente, Ele diz assim, agora é entre vocês. Eu desci, agora é entre vocês. Você fala com Deus a meu respeito? Aí Deus diz assim, não, fala em vocês aí, eu estou em vocês. Conversa em vocês, eu estou em vocês. Ele horizontalizou de um jeito, que não só o lugar que a gente pisa é sagrado, mas como os nossos abraços, nossos beijos, nossos apertos de mãos, nossos olhares são sagrados.
demonstram e consolidam a nossa espiritualidade. Então, eu sou, por conta disso, muito abençoado, porque isso eu estou enxergando aqui. Não vou gastar muito tempo falando o que eu vou falar agora, mas no ano passado, quando eu vim aqui, eu não tinha meus livros, porque tinham acabado. E a gráfica não tinha entregue o pedido que eu tinha feito. E dessa vez eu trouxe. Eu tenho publicado 3 livros. O livro chama-se Bora para a Vida. Bora para a Vida 1, Bora para a Vida 2 e Bora para a Vida 3. Estes livros, eles contam uma história bonita, de gente boa. De gente boa. O Marcelo e a Renata, que talvez estejam nos vendo aqui, porque para onde eu vou, e se estiver passando em algum canal de internet, eles estão me vendo. Eles estão morando lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mas eu os conheci em Campo Grande, ainda no Rio de Janeiro. O Marcelo e a Renata, um casal querido, que eu não sabia deles até 2016, quando nos encontramos lá em Nova Iguaçu. E eles me abraçaram como se nós nos conhecêssemos há muito tempo. E me contaram uma história de que, pelas vias da virtualidade, eu vinha pastoreando eles, por conta de lutas que eles tiveram, sobretudo a perda de 3 gravidez da Renata, e de 2 gravidez da Renata, e ela disse para mim assim: Brega, você me pastoreava cada dia com um texto que você publicava. E foi um tempo gostoso que nós tivemos. Meses depois, o Marcelo liga para mim, ou entra numa das minhas mídias, e diz assim: Brega, me dá seu endereço que eu vou te mandar um presente. Daí a poucos dias chegou o presente. Um pacotinho que dava a entender que era um livro, ou 2 livros. Só que quando eu abri, era o meu livro. Ele construiu um livro. Foi pegando, copiando e colando todos os textos que eu publico no Facebook, no Twitter, no Instagram e nas mídias todas que eu tenho. Ele foi copiando e colando e fez o Bora para a Vida 1, com esse nome, com essa capa, com essa brincadeira aqui, porque eu sou devoto dos Beatles. Aí ele colocou os Beatles aqui e me mandou assim, ó, Bora para a Vida 1, com textos que eu escrevo todo dia eu escrevo. E ele mandou para mim esse livro pronto, mandou uma quantidade já paga, mandou o banner de lançamento, veio em São Paulo e fizemos o lançamento do Bora para a Vida 1. Em 2017, ele me mandou o Bora para a Vida 2, e em 2018, ele me mandou o Bora para a Vida 3. Com textos que eu vou escrevendo no dia a dia, que eu não sabia que poderia virar um livro, e virou. E ele disse para mim assim: Brega, essa é a minha gratidão por aquilo que você fez por nós. Eu não tenho como pagar essa gratidão deles. E ele diz assim para mim: como eu sei que você vive sem salário, que você vive de oferta e de doações, ele diz: eu quero contribuir com esse trabalho no seu orçamento de alguma forma. Então, por isso que eu não dou esse livro para ninguém, eu só vendo. Então eu trouxe, tem o Bora 1, Bora 2 e o Bora 3, está numa mesinha ali, a Leila está cuidando. Eu tenho uma maquininha de débito e crédito, custa R$30 cada um. Se você tiver dinheiro, pode levar. Se você não tiver agora, pode levar, me paga depois. Enfim, estão ali os livros para, se vocês quiserem, cooperar com aquilo que tem sido para mim uma grande bênção em todos os sentidos. E aliás, eu diria assim, esse episódio do Marcelo e da Renata marcou a minha vida em 2016 de um jeito grave. Num daqueles momentos assim que você acorda pela manhã e acha que não está valendo a pena. Sabe aquelas manhãs que você acorda e apesar de tudo que você vem fazendo, você ganha aquela sensação que não está valendo a pena. Mas em 2016 esse casal me encontra, me dá isso de presente e diz para mim assim: tem valido a pena. Tem valido a pena.
E aí eu tive como que uma espécie de renovação de força, de saúde, né, de saúde física, para continuar tentando dar conta da demanda que é cuidar de gente todo dia, e a demanda que só aumenta. Então eu sou muito, muito grato a Deus pelo Marcelo e pela Renata, e onde eu vou, eu falo deles, porque eles foram para comigo muito, muito generosos. E quer se parecer com Deus? Seja generoso. Se há pessoas que se parecem com Deus nessa terra, estas pessoas são generosas. É por aí. Não tente fazer outro caminho. É por aí que a gente vai se aproximando da aparência do Criador, que nos quer com a aparência dele lá naquele último e grande dia, quando nós nos encontrarmos todos na presença dele. Amém, queridos? Então, obrigado por poder estar aqui novamente, obrigado pela acolhida, pela generosidade de nos dar esse tempo juntos. E vamos para o topo da montanha. Não é assim? Vamos para o topo da montanha. Vamos ficar em pé um pouquinho. Pega a sua Bíblia, se você a trouxe, ou o seu celular, ou o seu tablet, ou algum equipamento que tem um texto bíblico, ou uma porção das Escrituras, lá em Mateus capítulo 5. Duvido muito que o Renato já não tenha trabalhado com vocês o Sermão do Monte. Duvido muito. E não poucas vezes, eu acho, né? Pelo que conheci dele. E, sem dúvida alguma, trabalhar o Sermão do Monte, de quando em quando nos encontramos e quando nos reunimos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como comunidade da fé, comunidade da cruz, comunidade do amor, comunidade do encontro, comunidade da graça, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque aqui está a essência do Evangelho, a essência do Evangelho. Mas hoje à noite, eu queria isso aqui, vendo capítulo 5 de Mateus, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, e como, deixa eu pegar aqui minha lentinha, está aí? Para mim ver? Ou está aqui no meu bolso? E como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. E a palavra primeira é: bem-aventurados. Bem-aventurados. Deus nosso Pai, nós estamos reunidos aqui como bem-aventurados. Nós estamos reunidos aqui porque somos bem-aventurados. E nós nos reunimos aqui, Senhor, e nos assentamos diante de Ti, aguardando de Ti os ensinos que o Senhor tem para nós, para que nós possamos traduzir a nossa vida de um modo no dia a dia, que faça sentido, e que a nossa vida ganhe o sentido que o Evangelho pode imprimir nela, de modo que em cada situação, em cada circunstância, em cada tempo, em cada hora, em cada momento, em cada encontro, seja lá onde for, como for, nós nos sintamos bem-aventurados. Pai, eu oro pedindo que Tu nos fale, e se Tu fores generoso comigo, nesta hora, use a minha vida e a minha boca para nos falar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos.
Eu fico imaginando, quando leio e releio o Sermão do Monte, fico imaginando quando comecei a fazer isso com o Sermão do Monte, fui ler e reler os contextos, a cronologia, a arqueologia, a geografia, enfim, tudo que tem a ver e tudo que diz respeito a esta porção, a esta expressão do tal Sermão do Monte, que ganha, a partir da compilação da Bíblia, do jeito que nós temos em nossas mãos hoje, esse título, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, dá a entender, e quase que é possível afirmar, que foi nos últimos meses, daqueles 3 anos e quase meio ano que Jesus anda com os discípulos, convida os discípulos e chama-os para uma jornada de 3 anos e meio, e a partir do primeiro dia, ele começa a ensinar-lhes o que era o Evangelho, o que seria o Evangelho, o que poderia ser o Evangelho, o que era a boa notícia, que ele era encarnada naqueles dias. A ideia que dá é que, nesse momento, ele chama os queridos para sentarem-se à relva, numa montanha não tão elevada. Quando eu estive lá em 97, nas terras bíblicas, nós fomos levados para uma região que é tida como a região em que Jesus supostamente tenha ensinado o Sermão do Monte. E é um lugar lindíssimo, tem uma capela bonita, ela tem um declive suave, e você vê o mar da Galileia, e a ideia que dá é que Jesus fica, óbvio, na parte mais alta, eles se assentam a roda à volta dele, e ele ganha essa visão do mar e também a acústica do vento, que poderia fazer com que todos ouvissem aquilo que ele estava ensinando. E a impressão que dá é que ele acolhe toda a multidão, vai falando, ensinando. Alguns, e quem sabe a maioria, vai se dispersando à medida que o cansaço e as obrigações da vida iam tirando-os daquele lugar. Quem sabe até que fique os 12, mais alguns mais íntimos do mestre, gente que andou com ele naqueles quase 3 anos e meio. E a impressão que dá é que ele chama-os mais perto, né? Como a gente tentou aqui, chamou mais perto, assim: deixa eu falar algumas coisas para a gente arrematar essa nossa jornada aqui no topo da montanha. Deixa eu falar algumas coisas para vocês. Já naqueles dias, e antes daqueles dias, e até os dias de hoje, a grande ansiedade, a grande angústia da humanidade, a grande aflição da humanidade, o desespero da humanidade é encontrar essa tal felicidade. Isso é um desespero humano desde os dias de Adão. Desde quando o casal foi colocado para fora do jardim, onde ali, podia-se dizer, era o lugar da felicidade, porque gozavam da presença do Senhor diariamente, e ao final de cada dia havia uma conferência, um encontro, uma reunião da Trindade com o casal e com aquilo que estava sendo criado, e ali havia umas conversas mais íntimas, e isso se perdeu na queda. E eles colocaram, o casal foi colocado para fora, a humanidade foi colocada para fora, e perdeu a sensibilidade do que era de fato felicidade. E a partir daí, a ânsia pela felicidade virou um frenesi da humanidade. E nesses últimos tempos, virou uma tirania. A gente meio que tem sido encorajado, ou desafiado, ou empurrado,
ou sendo cobrado a ser feliz de qualquer jeito, a ganhar essa felicidade de qualquer jeito, custe o que custar, de maneira tirânica. E aí, o Senhor começa, no topo da montanha, com os seus amigos, exatamente por esse item. Meio que ele diz assim: olha, eu não vou dizer para vocês o que é felicidade. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque isso tem a ver com cada um, com o coração de cada um, com a alma de cada um, com o gosto de cada um, com o desejo de cada um, com as sensibilidades de cada um, com os tons da vida que cada um quer dar a si mesmo e à própria vida. Diz, eu não vou entrar neste mérito. Aliás, você não encontra no texto bíblico nenhuma explicação sobre o que é felicidade. Porque a felicidade, ela é diversa e diversificada. Mas você vai encontrar no texto bíblico uma explanação enorme de quem são os felizes do mundo. Não há uma descrição sobre o que é a felicidade, mas há uma descrição enorme de quem são os felizes do mundo, no mundo e para o mundo. Quem são esses? E é disso que se trata essa primeira porção do Sermão do Monte. Quem são os felizes da terra? Quem são os felizes da terra? E aí ele começa. Bem-aventurados, isto é, mais do que felizes. Mais do que felizes. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estes são os felizes. Estes são os felizes. Os humildes de espírito, isto é, aqueles que ao longo da jornada da vida fizeram uma jornada para dentro de si mesmos e reconectaram-se consigo mesmos, e reconectaram-se com o seu entorno todo, e reconectaram-se com toda a natureza, e com o Criador, e com toda a criação, e diante dessa reconexão, se dobram humildemente, fazendo uma profunda declaração de que nessa criação toda, nesse universo todo, nós, ou cada um de nós, humildemente, precisamos reconhecer quem é de fato que somos na existência. Esses são os felizes. Não são aqueles que lutam todo dia para conquistar o pináculo da glória. Não são aqueles que lutam todo dia para conquistar os títulos da humanidade. Não são aqueles que lutam todo dia para ter todo o patrimônio, todas as posses que puderem. Não são aqueles que se lançam a jornadas tidas como prazerosas e hedônicas para chegarem a esse estágio. Ele diz, não, os felizes são os que se reconectaram consigo mesmos e com humildade dobram seus espíritos diante do Senhor. Esses são os felizes. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Isso nos tira já da maratona que existe na terra hoje, daqueles que estão correndo atrás em busca da tal felicidade. Os felizes
são aqueles que não correm para fora, mas correm para dentro de si mesmos. E lá dentro de si mesmo encontram-se, resgatam-se e humildemente entregam seus espíritos ao serviço da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E compõem no universo aqueles e aquelas que nas mãos do Senhor trarão de volta toda a criação para os braços do Senhor. Estes são os felizes. Estes são os felizes. Aí o Senhor diz assim, para a turminha que está ali do lado dele, chega mais perto, chega mais perto. Ele diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sim, felizes são estes, os que choram, os que derramam lágrimas, e não um choro provocado por algum tipo de sentimento barato, não um choro provocado por algum tipo de folhetim escrito na humanidade, não, um choro provocado por conta desta reconexão interior, de reencontro consigo mesmo, e que arranca de nós mesmos lágrimas, por conta de ainda não termos alcançado aquilo que precisamos alcançar no que diz respeito a nós mesmos nos conhecermos e conhecermos o Senhor e conhecer o outro e vivermos em harmonia. Diz, felizes são estes que quando se olham, choram. Que quando olham a humanidade, choram. Que quando olham o seu entorno, choram. Lembro-me de um dos meus professores dos primeiros anos de seminário, no primeiro, segundo ano de seminário, pastor Irlande Pereira de Azevedo, pastor da primeira igreja batista de São Paulo, na década de 80, ele dizia assim para nós em sala de aula, benditos aqueles que continuam tendo seus olhos marejados, benditos aqueles que continuam olhando para si mesmos e para o seu entorno e derramam lágrimas. Benditos são aqueles cujos olhos não secaram. Estes são felizes. Estes são felizes. Estes são os felizes da terra. Benditos são aqueles que ao som de uma canção que exalta o nome do Senhor, como a última que nós cantamos aqui, junto com a Sara, que nos ministrou, e que fala da grandeza do Senhor e da obra que o Senhor fez em nossas vidas, e derramam diante do Senhor suas lágrimas sinceras, e as minhas são sinceras do tipo, Senhor, eu ainda não entendi tudo isso. Eu ainda não entendi essa obra que o Senhor fez na minha vida. Eu ainda não acolhi toda essa obra que o Senhor fez na minha vida. Eu ainda não mergulhei nem me aprofundei neste bem e nessa bondade que me atingiu, que me acolheu, que me abraçou. Eu ainda não entendo isso, eu ainda reajo, eu ainda resisto, eu ainda sou resistente, eu ainda tenho dificuldade em me dobrar, eu ainda vivo como se vivesse com um cabo de vassoura enfiado no pescoço, eu ainda tenho dificuldade, mas eu quero essa felicidade, eu quero ainda a hora de chorar e ser consolado pelas mãos consoladoras do Senhor. Estes são os felizes, esses são os que estão no topo da montanha, esses é que chegaram lá, esses sim chegaram lá, esses. E ele diz assim, chega mais perto, que à medida que o sermão vai engrossando, como diz o texto, né, alguns vão saindo, mas outros vão se aproximando.
E diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tipo, bem-aventurados que aguentam pancada. Bem-aventurados aqueles que aguentam o peso, o tranco, o solavanco da vida. Bem-aventurados aqueles que olham para a vida e sabem o quanto ela custa e o peso que ela tem e a dor que ela produz, mas diante dela não se revoltam, não se rebelam. Antes, trabalham seus corações, suas almas, seus espíritos, suas mentes, de modo a encarar o que vem com mansidão. Estes são os felizes. Estes são os felizes. Isto é felicidade. É o que toma o tranco. Mas na reação, a reação é calma, é sossegada, é harmoniosa, é boa, é curadora, é santa. Esses são os felizes. Esses chegaram no topo da montanha. Esses chegaram lá. Diz assim: vem mais para perto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Bem-aventurados, felizes, mais que felizes, os que têm fome e sede de justiça. Isto é, gente que anda pela terra, gente que anda pela vida, gente que está dando conta da sua própria vida, mas à medida que vê a vida acontecendo à sua volta e vai se deparando com desigualdades, com as distorções da vida, com as injustiças, com as maldades, com as tensões e as complexidades do que está acontecendo, não se entregam e andam e vivem como alguém que tem sede, fome de que aquilo mude. E acorda e deita e trabalha e levanta e sonha só com isso no coração, do tipo: eu preciso fazer alguma coisa para que esse estado de injustiça, de desigualdade, de absurdos, de alguma forma diminua. Esses são os felizes. Isto é felicidade. Na quinta-feira passada, no final do dia em São Paulo, caiu um temporal daqueles que assusta paulistano. Eu estava num ambiente, num lugar, tomando café com dois amigos queridos, Fernando e Levi, e eu vi aquela nuvem escura vindo em nossa direção, que parecia, sabe aquela nave daquele filme Independence Day, lembra? Aquela nave, eu falei assim: deve ser uma nave alienígena que está vindo, cobrindo São Paulo, e caiu um pé d'água que fazia muito tempo que não víamos, caíram centenas de árvores por causa daquilo. E naquele dia, nós tínhamos um evento no vão do MASP, na Avenida Paulista, e o evento era: o amor vence a ganância. E o tema era uma palavra de resistência contra a injustiça que levou aquela barragem de Brumadinho a se romper e a matar mais de 320 pessoas, cujos 122 corpos ainda não foram encontrados. E nós chegamos lá e tinha um grupinho de gatos pingados, literalmente gatos pingados, porque choveu tanto
que tanto aqueles que queriam, quem sabe, ter chegado lá foram impedidos, mas tinha um grupinho de gatos pingados, molhados, com meia dúzia de cartazes assim levantados, em direção aos carros que passavam na Avenida Paulista, num brado pela justiça. Num brado pela justiça. Estes são os felizes. Gente que trabalhou o dia inteiro, gente que ralou o dia inteiro, gente que teve que dar conta daquele temporal, teve que vencer o trânsito, teve que vencer todas as questões daquela quinta-feira horrorosa de São Paulo, para segurar um cartaz escrito com caneta, como é que chama essas canetas? Tipo, isso, piloto, contra a injustiça. Contra a injustiça. Estes são os felizes. Ali estava um grupo de gente feliz. Ali estava um grupo de gente bem-aventurada. E me alegro no Senhor, porque eu era um deles lá, graças a Deus. Estava lá, gato pingado. Mas gente que tem sede e fome de justiça. Gente que se mete nas engrenagens da vida para interromper processos de injustiça. Gente que se mete no meio de situações as mais absurdas da vida para interromper a injustiça que está sendo cometida. Gente que não suporta ver do seu lado ou mesmo à distância aquilo que está acontecendo, que de um modo ou de outro está sendo injustiça contra alguém. Se dói. Esse é o tipo de gente feliz à luz do Evangelho. Esse tipo de gente está no topo da montanha. Esse tipo de gente está no topo da montanha. E ele diz assim, chega aqui, ó. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Ele diz assim, alegrem-se, porque vocês atingiram, sendo assim, o topo da montanha, porque estes são os felizes da terra. Eu não sei qual é o conceito de felicidade que cada um de nós temos desenvolvido nos últimos tempos, e colocando na pauta da vida como sendo um projeto de vida. O dia que eu trabalhar na empresa tal, o dia que eu terminar o curso tal, o dia que eu conquistar aquele ou aquela que é o amor da minha vida, o dia que isto ou aquilo outro, este dia, aí então, neste dia, quem sabe, que Deus já foi, como disse a Sara aqui, nesse dia que Deus já passou, nesse lugar que Deus já passou, nesse ambiente que Deus já foi, nesse lugar, nessa dimensão que o eterno já está. Eu não sei qual é a pauta de cada um no que diz respeito à felicidade, mas uma coisa sei, se não incluir isto aqui, essa tal felicidade, ela é tão superficial, tão vulgar, tão banal, tão leviana, tão indigna, tão insossa, tão sem sabor, tão sem tonalidade, tão sem cor, que quando lá você chegar, a ela você não dará a menor importância e a sua alma será de novo seduzida a traçar um outro prazo, ou uma outra pauta, ou uma outra cronologia, ou uma outra agenda, para chegar de novo naquele lugar. E eu vim aqui hoje para dizer para você que quem sabe você já chegou, querida.
quem sabe você já chegou. Porque pelo seu coração passam estes itens, se pelo seu coração, pela sua alma, pelo seu interior, passam estes ideais que o Senhor recomenda no Sermão do Monte, no final da jornada dele com aqueles irmãos, eu digo assim: você já é um que pode ser considerado feliz na terra. Você já é. Talvez o que falta de fato é uma lente, talvez estejamos aqui nestes dias para isso, para irmos trocando algumas lentes, limpando as nossas lentes, deixando que alguns sentimentos e emoções e sensações e percepções que formos tendo aqui do Evangelho vá lavando os nossos olhos e vá purificando o nosso interior, de modo a enxergarmos a nós mesmos e concluir: eu já faço parte dessa classe seleta dos que estão no topo da montanha. Eu sou um bem-aventurado. E na verdade, tudo aquilo que eu acho, que eu penso que poderia ser uma conquista para me tornar alguém feliz, será na verdade o resultado da felicidade já conquistada. São consequências, é o que acontece àqueles que andam desprovidos de coisas e absolutamente supridos do Espírito do Senhor, que tem como consequência aquilo que essa felicidade traz. Eu não sei, mas eu penso que estou falando aqui a gente feliz. Alguns precisam ser avisados disto. E esse tonto que está aqui na frente, que não passa de um tonto, só está aqui para isso, avisar você: você já é. Você já é. Pare de gastar energia, pare de fazer contas, pare de traçar planos, pare de fazer uma pauta para a vida que só te leva a cansaços absurdos de mente, de alma, de espírito, de corpo, e comece a desfrutar o topo da montanha como um feliz nessa terra. Tomara, nos encontros que vamos ter aqui, a partir de tudo aquilo que vai acontecer entre nós nesses dias até domingo, nós todos limpemos nossas lentes e ajustemos o foco, de modo a vivermos e agirmos daqui por diante como felizes da terra. Que de quando em quando derrama uma lágrima aqui, que de quando em quando tem uma entortada, um solavanco ali, que de quando em quando não compreende, não entende, de quando em quando dá valor à sua própria humanidade, como o bispo disse aqui, essa coisa da espiritualidade cada vez mais humanizada, e quanto mais humanizado estou, mais espiritual eu fico, sem perder essa dimensão de que nós compomos estes que são os bem-aventurados dessa terra. Que seja assim, aqui, ali e além, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por hoje. Obrigado, queridos. Quero abraçá-los depois. Acho que ter uns choques de realidade, como que nós tivemos essa noite, é importante para a gente acordar, não é? Às vezes é isso, a gente já é e fica tentando ser, como se não fôssemos. O dia que Jesus entrou na sua vida, o dia que Ele se revelou a você, o dia que Ele fez de você sua morada,
ele começou e terminou tudo que tinha que ser feito. Portanto, essa noite tenho pensado que o tema da mensagem desta noite ele não deu, mas chama-se choque de realidade. Porque estamos sendo chocados com a realidade. Aquele que começou sua boa obra em nós, ele vai concluí-la. Isaías diz que Deus começa pelo fim. Ou seja, nós nascemos concluídos, encerrados. Todos os percalços, todas as dores, todas as angústias, todas as experiências de dor que nós passamos, cooperaram, contribuíram para que a gente tivesse se tornado quem nós somos hoje. Deus usará suas ferramentas para nos esculpir. Usará cada detalhe, porque Deus é um Deus de detalhe do detalhe. E Ele vai esculpindo, usando tudo. O buril, o martelo, o Guilherme, a foice, o machado, a lixa. E na nossa realidade, essas ferramentas, às vezes são pessoas, né? São pessoas que Deus usa para nos esculpir, para que a gente se torne mais humilde, para que a gente se torne mais humano. E Deus tem uma escola impressionante. Ele usa a dor como ferramenta pedagógica para nos ensinar coisas. É uma escola fantástica. Como Deus usa os processos de humilhação para que a nossa humanização aconteça, para que a gente se torne mais doce, para que a gente não morra azedo e amargo. Como nesse processo, muitas vezes a peça sai ferida, rachada, e Deus vai lá e coloca a sua mão novamente, como vasos que se quebram nas mãos do oleiro, e Ele amassa o barro e constrói um vaso novo. Às vezes nós, vasos, nos perdemos nas mãos do oleiro. Não é no inferno, é nas mãos do oleiro. Às vezes nós nos tornamos tão santos que nos tornamos arrogantes. Gente de salto alto. Eu me lembro que houve alguns momentos na minha vida, e um deles, eu me sentia tão arrogante, porque me sentia inerrante. Eu me sentia orgulhoso de não ter cometido aquele erro. Mas aquilo me gerou orgulho, vaidade, arrogância. Aí Deus quebrou o salto no meu sapato. Há quedas, gente, na nossa vida que nos colocam para cima. Há quedas que, ao invés de nos derrubar, elas nos levantam, porque nos colocarão na condição de humanos, de dependentes deste poder de Deus para nos aperfeiçoar. Portanto, que deixemos que Deus nos faça pessoas melhores. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Jesus não propõe no capítulo 5 de Mateus uma chamada hedonista, a busca pelo prazer, a busca pela felicidade. Na verdade, o texto original tem uma palavrinha que não aparece na tradução em português, que é em marcha. Antes de bem-aventurado,
Em todo o texto terá uma palavrinha no texto original, em marcha. É porque você está andando, é porque você está caminhando, não para buscar o prazer. O prazer não é a causa. Na concepção de Jesus, o prazer não é a causa, é a consequência de uma vida em marcha. É disso que Jesus está falando. O helenismo tocou nesse texto e destruiu aquilo que Jesus tinha construído. O que Deus espera em Cristo Jesus é que nós sejamos pessoas em marcha. É só marchando, é só indo adiante, mesmo diante das injustiças, mesmo diante das dores, das dificuldades. É por não desanimar, é por não desistir, é por não viver uma vida de frustração, é que podemos alcançar a bem-aventurança. Não a bem-aventurança pela bem-aventurança, mas como resultado de uma vida que continua marchando. Que bom, Brega, que você colocou a gente com o pé no chão, para entender que nós somos felizes, porque Ele habita em nós, Ele reina em nossa vida. Amém. Me lembro que um dia eu queria ser parecido com Deus. E aí eu estava orando, e eu achei que se eu fechasse os meus olhos e derramasse umas lágrimas, eu ia ser parecido com Deus. E foi naquele dia que eu achei que eu estava me parecendo com Deus, que o Espírito Santo me falou uma coisa que me capturou o coração, e hoje Brega trouxe à luz. O Espírito Santo me disse: você não se parece com Jesus quando você está orando. Você não se parece com Jesus quando você está lendo a Bíblia. Você se parece com Jesus quando você está sendo generoso, quando você está amando. É aí que você se parece com Ele. Então a nossa generosidade, ela sempre vai fazer com que a gente se pareça um pouco mais com Jesus. E ser generoso não é estabelecer barganhas com Deus, é ser terra fértil, é ser um princípio de fertilidade para Deus. Essa noite, quero orar com você. Aquele que começou, a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, nem desistirá. Não desistirá enquanto não houver terminado. Não houver terminado. Não vivo do que vejo, Vivo do que creio. mas vivo do que creio. Ele é fiel. Ele é fiel. Jesus é fiel. Eu não morrerei. Eu não morrerei. Antes viverei. Todo bem Todo bem do do Senhor. aqui na terra. Aqui na terra e no céu. Senhor, essa noite, essa é uma verdade experimentada por nós. No choque de realidade dessa noite, como o meu espírito foi sacudido ao ser lembrado de que eu já sou feliz, de que não há nada que aconteça
que possa mudar esse status da felicidade que de uma vez por todas entrou em mim, e ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Podem arrancar lágrimas de mim, podem me insultar, podem me envergonhar, mas não podem roubar a minha paz e a minha alegria. Essa ninguém pode tocar. Oh, Jesus. Eu entro em seu altar. Oh, sim, Senhor. Sentindo o seu espírito queimando os corações. Pai das luzes. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Senhor, que seja assim na vida de cada um de nós. Que essa noite debruça suas expectativas naquilo que é obra das tuas mãos. A ti seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus.